eu tenho uma preocupação e eu volto com a questão dos vilões, e eu vou para Odete Roitman, saímos de Hitler para o personagem de Deborah Bloch na novela das 9, Odete Roitman, mas por que ela está sendo tão querida, entre aspas? Eu acho que pela autenticidade, mas ela coloca para esses comentários ácidos, esses comentários diretos, mas para mim, eu considero ela carismática. Eu não a considero carismática. Eu a considero firme. São outras características que eu vejo dela. O carisma que as pessoas dizem não me toca como carisma. Por quê? Porque os valores dela, para mim, são inegociáveis. Ela tem pavor de pobreza, ela é racista, né? Ela tem várias questões ali na característica dela que chamam a atenção dela, que mostram autenticidade. Ela fala de outros personagens da novela que eu concordo com as falas dela, mas os valores daquela personagem não me tocam. Então ela não consegue, eu não consigo olhá-la como uma pessoa carismática. Talvez sagaz, talvez, enfim, outras características, mas não carismática. Porque acho também, e acho que é outra questão que a gente precisa trazer para essa nossa discussão, que também o carisma é o olhar do outro. Então, quando eu olho com os meus valores, né? Com o meu contexto, com a minha história, né? Ou a história que me falta, que eu desejaria, ou com a história que eu acredito. Então, eu entendo que esse contexto, às vezes, que a Thalita até falou bastante desse contexto, né? Familiar, ou social, às vezes a gente está falando de uma sociedade inteira. Por exemplo, aqui no Brasil, o extrovertido, ele é super bem visto. Então, a gente associa muito o carisma à cultura brasileira, que é a cultura da extroversão. Quem fala bem, quem tem boa oralidade, é carismático. Por quê? Porque a sociedade nos ensinou assim. Talvez vai existir outros lugares, né, do mundo que esse extrovertido em excesso não seja o mais carismático. Talvez em outros lugares do mundo, uma pessoa doce seja considerada mais carismática, ou uma pessoa mais reflexiva, analítica, possa ser considerada mais carismática. Então, qual que é essa importância, Sabrina, da cultura nesse processo? É isso mesmo. O carisma, ele tem esse elemento da intersubjetividade, né? Tem o pessoal, mas também tem esse outro que vai trazer esse elemento de percepção, de retorno, se de fato é ou não é carismático, né? A gente tem essa troca ali. E essas trocas, essa percepção, ela é construída ao longo da vida da pessoa. Culturalmente, na cultura tanto social mais ampla, quanto também familiar, nas experiências de vida dela, ela vai trazendo e construindo esses valores e vai entrar em sintonia com líderes que ressoam esses valores. E acho tão difícil que eu queria te falar, Tatá, por exemplo, no caso da Odete, eu não vejo, mas tem pessoas que eu não gosto, e aí eu tô falando que não tenho carinho, que eu não tenho afinidade, que eu considero super carismáticas. Não, com certeza. É muito louco isso, né? Assim, eu acho aquela pessoa, por exemplo, às vezes chata, às vezes inconveniente, enfim, características que eu considero ruim e não estão dentro dos meus valores, mas ainda assim eu as considero carismáticas. Você está querendo me dizer alguma coisa com isso, Renata? Não. Nada. Não. Você tem certeza? Absoluta. Então tá bom. Agora, voltando a essa questão da autenticidade com a coerência, aí eu queria voltar em um aspecto que todo mundo aqui um pouco falou, mas aí eu não sei se eu estou pensando, enfim, não acho que necessariamente nos mundos atuais, nessa figura carismática, ela precisa ter as duas coisas, autenticidade e coerência. Ainda mais em época de engajamento, de curtida, de likes, de seguidor, porque é isso, se eu quero isso na vida, se eu quero ser percebido, se eu quero ser curtido, se eu quero ter... Eu não necessariamente preciso ter coerência com os meus valores. E para mim a autenticidade, também nos dias atuais, é algo que não sei... As coisas estão meio plastificadas, né? Assim, os rostos, os formatos, os conteúdos, né? E assim, eu acho que a gente tem tanta dificuldade em identificar. É isso, às vezes a gente confunde o que é carismático, a gente não sabe o que é autêntico. Tô sendo sincera, podia fazer um outro filme daquele, como é que é aquela animação dos
divertidamente. Só com adjetivos e... Porque é isso, assim, a gente não sabe direito o que é carismático, o que é autêntico. Para mim, inclusive, uma figura autêntica, eu escutei falar, muitas pessoas falam assim, a Odete Roitman é uma pessoa autêntica. Cara, para mim ela não é autêntica. O que é ser autêntico? O ponto da autenticidade da Odete é muito assim, ela é autêntica porque ela não negocia os valores dela, mesmo os valores dela sendo horríveis. Mas ela fala o que ela tem vontade de falar. Claro, gente, ela é privilegiada, ela é rica, ela é branca, ela pode falar o que ela quiser em qualquer contexto, porque ela tem dinheiro para comprar o que ela quiser. Ela pagou pelo direito a dar aquela opinião, entendeu? Porque, inclusive, não que isso mais fácil ser autêntica assim, né? E aí o que eu tô dizendo não é que pagando você tem direito de fazer isso, mas na cabeça dela, a partir do momento que ela tem dinheiro, ela comprou esse direito, ter o dinheiro. Então não é porque ela é autêntica, porque ela banca tudo que ela fala segurança, no mesmo parâmetro que todo mundo. O que banca a segurança dela é o dinheiro. E ok, agora o que eu queria falar sobre a Odete é o seguinte, a Odete de 88 e a Odete de hoje, ela tem discursos muito parecidos, sendo que a Odete de hoje foi mais humanizada, no sentido de que ela tem um momento em que ela fala sobre a fragilidade de ser mãe num contexto em que ela não queria ser mãe. Quer dizer, esses momentos que são colocados na novela. Não estou falando isso como uma crítica, a Manuela Dias, que é autora e tal. Porque, inclusive, foi uma opção dela, né, fazer isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. A Odete de 88, mesmo ela tendo um discurso do ponto de vista econômico-social muito parecido em determinados sentidos, quando fala que odeia pobre, quando é racista e uma série de coisas. Primeiro, ela está num contexto de fim de ditadura, de início de retomada da democracia, né? Então ela simboliza muita coisa que a gente estava querendo se livrar naquele momento. A Odete de hoje, ela está num contexto em que o neoliberalismo está em alta. Então a nossa percepção sobre a Odete de hoje é diferente. Estou dizendo isso não para perdoar, entendeu? O que a Odete de 88 fazia e o que a de hoje fazia. Mas isso me preocupa. Como cidadã, isso me preocupa. A segunda coisa que eu acho, a Odete de hoje, a forma como ela coloca os preconceitos dela para fora, a gente deu um nome para isso, que é a recreação, o preconceito recreativo, que é o racismo recreativo, que é o classismo recreativo. Por isso que a gente fala como se fosse piada. Por isso que eu falo de valores, assim, por isso que eu quis colocar essa questão de valores e não tive essa interação comigo, ela não interage bem, porque são valores muito distintos do meu, então não passa carisma por aí, mas isso me preocupa como sociedade. Eu concordo com a Thalita, eu acho que vivíamos, a novela se passou em uma época muito diferente da que passa hoje, e como as pessoas reagem a entender carisma nesta personagem, sim, me preocupa. Sim. Me preocupa porque entendo que hoje, né, assim como me preocupa outras personagens da novela, a própria Maria de Fátima, a identificação da geração Z com uma jovem que rouba a mãe e que quer não ser CLT e que quer outras formas terríveis, formas que passam pelo mau caratismo para se dar bem na vida, para ter dinheiro, e essa personagem tem sido aplaudida, enquanto a mãe dela tem sido considerada a personagem chata, que é justamente a personagem que quer vencer pela luta, quer vencer pelo trabalho. Então tudo isso a gente está falando de novela, pode parecer fútil, mas isso traz uma observação do mundo, de como as pessoas estão reagindo ao mundo de hoje, né? E isso é muito preocupante, porque essas questões psicológicas, né, comportamentais, acho que é a palavra correta, né, Sabrina, vêm para as novelas, para as séries, para os filmes que a gente assiste, e como essa arte repercute nas pessoas, diz muito sobre o momento comportamental e emocional que elas vivem, não? Com certeza. As artes, né, de uma forma geral, elas tanto refletem essa sociedade, mas também podem auxiliar ou prejudicar, dependendo, né, com esses modelos. Né? Então, você se inserir, você se espelhar em determinados modelos, sem essa reflexão, sem uma base ali,
pode trazer prejuízos importantes, porque a gente está vendo ela de longe. Imagina conviver com ela. Imagina ter um chefe que é como ela. Deus que me livre.